orar para entrar nessa mensagem. Ore comigo, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por estar na tua casa e diante da tua presença, diante de uma Bíblia aberta, diante das Escrituras Sagradas. Nós nos rendemos e no nome de Jesus Cristo abrimos, ó Pai, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a tua direção, para sermos ministrados pelo teu poderoso Espírito Santo. Pai querido, nós revelamos e apresentamos diante do Senhor a nossa completa dependência de Ti, a nossa completa dependência do Teu Santo Espírito, que nos governa, que nos instrui, que nos exorta, que nos convence. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um dos Teus filhos aqui, de cada um que nessa noite nos visita. Cada vida que está aqui, Senhor, teve um encontro marcado contigo. O Senhor guardou esse dia, o Senhor marcou essa data, para que nós estivéssemos aqui, na tua casa, na tua presença, diante das suas Escrituras, para ouvir a tua voz. Os teus filhos não estão aqui para ouvir um homem, mas estão aqui para ouvir a tua voz através de um homem falho e que precisa, Pai, da autoridade de Jesus Cristo, e que precisa da unção do Espírito Santo para poder falar apenas de Ti e nada de mim. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala ao coração da Tua igreja, fala ao coração do Teu povo, ministra, Senhor, as vidas que estão aqui, Pai, porque elas são Tuas. São as Tuas ovelhas, Pai. Este é o Teu povo, Senhor. Não é o meu povo. Este é o Teu povo, Senhor. Tu és o supremo pastor e bispo das nossas almas. Essa igreja não é minha. Essa igreja é Tua, Jesus. Por isso nós clamamos: fala com a Tua noiva, com a Tua igreja, com o Teu corpo. E no nome de Jesus, que possamos sair daqui sabendo que somos embaixadores de Jesus Cristo nessa terra, e sabendo, Pai, do poder que há em Cristo Jesus, que nos justificou mediante a fé que nós temos nele, para vivermos para a sua glória. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o 21, todas as versões ARA, por favor. Está na tela também, se você preferir, dessa forma. Quem tem Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Amém? Eu gosto de ler a Bíblia no celular porque é mais rápido, mas nós precisamos andar sempre com as nossas Bíblias, amém, igreja? Então, não deixe de ler também a sua Bíblia física, em papel, e fazer as suas anotações ali. E isso é importante, porque talvez a sua Bíblia anotada, com as suas anotações, talvez vai ser a Bíblia que você vai deixar para os seus filhos, como um presente. Um dia eu ganhei uma Bíblia da minha mãe e guardo essa Bíblia com todo carinho no meu coração. E tem a Bíblia dela também guardada em casa. Minha mãe faleceu em 2015, com as suas próprias anotações, com a letrinha dela, das coisas que Deus falava com ela. Então tem uma Bíblia em casa, anote na sua Bíblia e depois passe essa Bíblia para os seus filhos ou para alguém que Deus te direcionar. Amém ou não? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aí. Amados, Paulo ele discorre sobre muitas coisas aqui no capítulo de número 5, que aqui está no livro de Coríntios, de 2 Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo de número 5. Paulo discorre sobre algumas coisas. Ele começa dizendo nos primeiros versículos a respeito da nossa fragilidade como homens, e ele compara isso, ele faz uma metáfora com o nosso corpo físico e também o tabernáculo. Paulo era um fazedor de tendas, e compara isso com um tabernáculo ou como uma tenda, que o nosso corpo ele é frágil, assim como uma tenda é frágil. E ele relata também que o nosso ser interior, a nossa alma, geme para ser revestida por uma habitação celestial. Isso ele retrata e faz uma analogia a respeito do edifício de Deus. Então ele fala a respeito de nossa fragilidade humana como uma tenda que pode ser ali lançada pelo vento ou pela forte chuva, a nossa fragilidade humana, e fala a respeito daquilo que nós desejamos, ansiamos em nos tornar e seremos quando o nosso corpo for glorificado em glória, quando estivermos com o nosso Senhor. Nós seremos esse edifício de Deus com o nosso corpo glorificado. Quem pode dizer amém por isso? Ele relata que o nosso mortal, ou seja, o nosso ser mortal, será revestido pela vida do próprio Deus. Então, por isso não seremos mais um tabernáculo passageiro, uma pessoa, um homem ou uma mulher frágil, que tem aqui dias e meses e anos contados para viver, mas seremos um corpo transformado, glorificado, e seremos ali como um edifício de Deus. E Paulo fala a respeito de nós clamarmos, amados, pela confiança. Está bem ruim isso aqui, né? Será que não tem outro microfone para mim? E por isso clamamos com plena confiança e preferimos deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Ele fala isso também no texto de Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, no início dos textos, no início dos versículos, ele fala a respeito de que nós, por fé, nós clamamos e desejamos dentro de nós para ter uma habitação celestial de Jesus Cristo. Nós desejamos, nós ansiamos, e pela fé nós buscamos isso, de ter o nosso corpo glorificado, ter o nosso corpo transformado em glória e habitar com o nosso Senhor para todo sempre. E Paulo também, antes de chegarmos nesse versículo que nós acabamos de ler, ele fala a respeito do seu zelo apostólico, de que era falar e apresentar aos coríntios Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, não como a persuasão de homens, assim como os falsos mestres e os falsos doutores faziam para os coríntios. A igreja dos coríntios, a igreja em Corinto, foi uma igreja muito atacada por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos ensinos, por falsas ideologias. Muitos homens queriam dizer que eles tinham que estar debaixo da aliança judaica, que eles tinham que estar dentro dos ritos judaicos. Muitos enganavam, tentavam enganar também, comparando ali muitas coisas com a mitologia da Grécia, com a mitologia grega, anexando muitas coisas ao evangelho ali que lhe foi pregado. Então Paulo tinha uma luta intensa em ensinar o verdadeiro evangelho para a igreja de Corinto e para todas as igrejas que foram implantadas pelo mesmo apóstolo Paulo. E ele relata no mesmo capítulo 5 que ele tinha um zelo apostólico de apresentar uma mensagem não por uma persuasão humana, não para tentar enganar ou ludibriar as pessoas, mas o seu desejo era que as pessoas conhecessem
o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, aquele que por seu amor nos comprou. E ele fala no verso de número 14 e 15, ele fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, olha que tremendo esse texto. Ele fala que assim como Cristo morreu, todos morreram, ou seja, morremos para a nossa natureza humana, morremos no batismo. Quando nós nos batizamos, nós morremos para este mundo, e através de Cristo nós somos regenerados, temos uma nova vida para viver para a sua glória, e essa vida já não é mais para que nós vivamos para nós mesmos. Jesus morreu por nós, por todos aqueles que creem no seu nome, que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que eu e você venhamos viver para aquele que morreu e aquele que ressuscitou. As nossas vidas não são mais para nós vivermos segundo o curso deste mundo, ou vivemos para a nossa própria vontade, ou para o nosso bel prazer. Nós não fomos comprados à toa, nós somos comprados para viver para Jesus Cristo, e para viver para aquele que morreu e deu a vida por nós, e também ressuscitou após o terceiro dia. Amém, igreja? E após essa mensagem da cruz de que Jesus morreu por nós, e que fomos chamados, constrangidos pelo seu amor, para vivermos para Ele como uma nova criatura, o verso 17 vai dizer que somos uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Eis que se fizeram coisas novas. Nós gostamos muito de usar esse versículo para começo de ano, para alguma virada nas nossas vidas, e em alguns momentos sem entendimento nós falamos isso, porque viver para coisas novas significa que Jesus está estabelecido sobre a minha vida, que Jesus está governando a minha vida, e que da mesma forma que eu morri por Ele, que eu fui crucificado com Ele no batismo, e eu nasci para Ele, para viver uma nova vida, eu sou uma nova criatura. Então as coisas que um dia me aprisionavam, as coisas que um dia me escravizavam, as coisas que um dia me levavam para longe de Deus, elas já não fazem mais parte da minha vida. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram coisas novas. Coisas novas significa a nossa nova maneira de viver. E como é difícil viver de maneira nova, como é difícil abandonar as nossas velhas práticas. Não é porque nós entramos numa piscina do batismo e fomos batizados que isso significa que nós estamos completamente mudados. Não, obviamente que não. A vida transformada e a vida para viver coisas novas é uma luta cotidiana, é um processo de santificação diário, em que eu e você decidimos entrar e viver pela porta estreita, e não pela porta larga, que é o caminho que leva à perdição, mas desejamos, nós nos colocamos como aqueles que se submetem à vontade do nosso Salvador, para não mais viver as coisas do passado. Talvez você olhe para o seu passado e fale assim: puxa, mas eu não fui uma pessoa que fez tanto mal, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí, eu nunca fiz nada, eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fui muito bom. O máximo que eu fiz foi colar na escola, pular um muro para jogar bola, para assistir o jogo do Corinthians, né, Vinícius e Ananda? O máximo que eu fiz talvez foi isso. Ou talvez você diga: puxa, eu era uma pessoa boa, eu ajudava todo mundo, então o meu passado eu não tenho nada para dizer. Eu fui sempre tudo tranquilo, eu não bebia, não fumava, não me droguei, não me prostituí, foi tudo tranquilo. Só que você precisa entender que mesmo que você não tenha feito nada dessas coisas que eu acabei de dizer,
a sua natureza humana e carnal, sem Jesus, a sua descendência adâmica pecaminosa, te condenava ao inferno, mesmo com as suas boas obras, entre aspas. Mesmo você sendo tão bom, tão legal e nunca ter colado na prova, isso não era suficiente para te salvar. Por isso que eu e você precisamos ter a consciência de que sem Cristo uma condenação era para ser imputada sobre nós, e o lugar dessa condenação se chama lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Nós nunca fomos bons o suficientes e nem legais demais, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, dentro da sua humanidade, dentro da sua natureza caída, humana, pecaram contra Deus. De alguma forma e de algum momento pecaram contra o Senhor. Rejeitaram em algum momento aquilo que Deus fez ou aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso, amados, quando Cristo nos encontrou e fez de nós uma nova vida, quando Ele nos encontrou, isso começa a se cumprir sobre a nossa história. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Nós não somos mais condenados pelas nossas ações, ou por aquilo que um dia nós fizemos, porque Jesus Cristo pagou um preço na cruz de sangue, para que eu e você fôssemos livres, libertos e condicionados a viver uma nova história. Ele nos reconciliou com Deus, e você precisa sair deste lugar hoje sabendo de que não tinha nada que você fizesse na sua vida, e quão bom você fosse, tão legal que você fosse, poderia te livrar da condenação. Por isso nós precisávamos de um Redentor. Por isso que Deus escolheu o seu único Filho para se entregar por nós, e porque Ele morreu, porque Ele se entregou, nós, amados, fomos chamados a viver o ministério da reconciliação, que Paulo diz no verso de número 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus através do sangue de Jesus Cristo, igreja. E por você ser reconciliado, Deus te deu pela sua graça o ministério da reconciliação. A palavra ministério vem da origem da palavra servir mesas, ou servir às mesas. Deus te deu a comissão, o comissionamento de você servir mesas, de você servir pessoas, através do ministério da reconciliação, de falar, de dizer a respeito daquele que um dia reconciliou a minha vida e a sua com o nosso Deus e Pai. Jesus reconciliou as nossas vidas com Deus. O verso 19 nos fala: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, Jesus, Ele nos reconcilia com Deus, e Ele não imputa sobre as nossas vidas, ou seja, Deus não coloca sobre as nossas vidas e sobre os nossos ombros as transgressões que um dia nós tivemos, e que na verdade nós temos. Porque a palavra transgressões significa cair de lado, deslize da verdade, ou desvio da verdade. A palavra transgressão também significa pecados e delitos.
Então, se nós fôssemos julgados pelas nossas transgressões, e se Cristo não tivesse tirado dos nossos ombros aquilo que nos era de direito à condenação, se Cristo não fosse crucificado, eu e você não viveríamos o ministério da reconciliação, mas porque Ele se entregou, mas porque Ele se lançou, porque Ele abriu mão da sua glória e se tornou como um servo em semelhança de homem. Por isso eu e você temos acesso à reconciliação. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e de todos aqueles que creram em Jesus Cristo foram imputados sobre Ele na cruz do Calvário. E você vai entender onde eu quero chegar. E por ter imputado sobre Ele as nossas transgressões e nos confiando a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, eu e você, além de termos as nossas transgressões e pecados perdoados, nossos desvios de caráter, os nossos deslizes, os nossos erros, além de nos livrar da condenação que nos era merecida, Ele nos fez luzeiros da reconciliação. Ele nos fez porta-vozes ou porta-vozes da sua reconciliação. Ele nos fez proclamadores da reconciliação. Ele nos fez embaixadores do ministério da reconciliação. E por isso eu e você somos embaixadores de Jesus Cristo, que é o tema dessa palavra, que diz no verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Igreja, preste atenção, o que nos cabia era a condenação, o que nos cabia era o inferno. Deus nos livra do inferno e da condenação por Cristo Jesus, nos dá um ministério da reconciliação, nos dá uma palavra da reconciliação, e a partir disso Deus exorta as pessoas através do nosso intermédio. Por intermédio de Deus nós somos usados para esse ministério. É como se Deus exortasse o povo por nosso intermédio. Ou seja, a partir do momento em que eu me torno um luzeiro da reconciliação, um embaixador de Cristo, um proclamador dessa verdade, o Senhor me torna esse porta-voz. O Senhor faz com que eu seja esse representante legal do reino dos céus aqui na terra. E você precisa entender o que é um embaixador, porque o embaixador é o cargo mais alto que um diplomata pode chegar. E o embaixador tem um cargo diplomático que ele representa o seu país de origem em uma outra nação. O embaixador, ele fala no nome de quem o enviou, ele representa o rei ou o presidente. O embaixador, ele repassa informações dentro do seu trabalho, ele faz relatórios, ele assegura os direitos do seu povo, ele media negócios, ajuda a melhorar vínculos econômicos, culturais e científicos, etc. Esse é o papel de um embaixador natural. Embaixador vem da raiz da palavra presbítero, que significa ancião, ou uma pessoa de idade, que representava o rei numa missão quando o rei não poderia ir. Ele mandava um ancião, ele mandava um embaixador para representá-lo numa missão que ele não poderia ir. Em cada lugar da nação, ou na maior parte, ou melhor, em cada lugar do mundo, ou na maior parte do mundo, existe um embaixador do Brasil, representando o Brasil naquele solo onde ele está estabelecido. E Jesus nos fez esses embaixadores, e o embaixador, ele é um representante do reino dos céus, porque da mesma forma que o embaixador, ele representa a sua nação em outro lugar, Deus nos fez, através de Cristo, representantes, embaixadores do seu reino, aqui nessa terra. Embaixadores que estão a serviço do rei. Então o embaixador, ele não faz aquilo que ele quer, o embaixador faz aquilo que o rei disse para ele fazer. O embaixador não anda segundo o curso deste mundo, porque o embaixador, ele tem uma missão no lugar onde ele está estabelecido. Ele anda debaixo da missão que o rei disse para ele andar.
E você, como embaixador, representa o seu rei. E quem é o seu rei? Quem é o nosso rei? Nós representamos Jesus nessa terra, amém, igreja? Então nós não falamos por nós mesmos, nós trazemos uma mensagem que o nosso rei nos deu. Nós trazemos as boas novas, e nesse caso específico que Paulo está dizendo, nós proclamamos, somos proclamadores, embaixadores do ministério da reconciliação. Nós declaramos a reconciliação que Deus fez com os homens através do sangue de Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para declarar que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo padeceu pelos nossos pecados, a fim de que nós não fôssemos condenados. Você tem um propósito sobre a tua vida, você tem um ministério sobre a tua vida, e esse ministério se chama Ministério da Reconciliação. Deus te chamou para proclamar as boas novas, e Deus te chamou para proclamar as verdades do Evangelho, e também esse Ministério da Reconciliação onde você estiver. Então tem pessoas que pensam, mas o que Deus tem para a minha vida? Está aí, ó, o Ministério da Reconciliação. Proclame o Ministério da Reconciliação. Porque se Deus fez você embaixador, é porque Ele te chamou para ser um representante dEle nessa terra. Billy Graham, considerado um dos maiores pregadores da história, ou até mesmo do século XX, melhor dizendo, Billy Graham foi perguntado certa vez se ele não gostaria de se tornar o presidente dos Estados Unidos devido à sua alta influência. E Billy Graham disse: eu não posso rebaixar o meu cargo, eu não posso deixar de ser o embaixador do reino para me tornar apenas o presidente dos Estados Unidos da América, porque eu represento o reino dos céus. O embaixador, ele sabe que ele está nessa terra com uma missão, e você foi inserido neste lugar com uma missão. E o embaixador, ele não anda conforme a sua própria vontade, mas ele tem uma missão. Ele não determina a sua missão, ele é comissionado, ele é enviado para cumprir uma missão. E eu e você fomos chamados para cumprir essa missão de declarar o reino de Jesus Cristo, de proclamar o Senhor Jesus Cristo, amados, onde nós estivermos inseridos. Amados, essa palavra que eu escutei hoje, que me trouxe essa mensagem, eu escutei uma mensagem hoje de manhã, preparando essa palavra, e é como se eu entendesse no meu espírito a profundidade desse texto. Eu já tinha lido e pregado sobre esse texto, mas eu entendi de forma diferente a respeito do que é ser um embaixador do reino dos céus, um representante legal dos céus na terra. O embaixador, ele não se dobra à cultura de outro lugar, porque ele sabe de onde é a sua pátria. O embaixador não pode se naturalizar, ele sempre é um estrangeiro. Isso significa que eu e você não podemos nos contaminar com este mundo. Nós não podemos nos envolver com as coisas desse século. Nós não podemos ser influenciados pelas coisas terrenas e mundanas, porque eu e você representamos o céu aqui na terra. Nós temos uma mensagem em nós, e se eu e você somos embaixadores de Cristo nessa terra, isso significa que a igreja é uma embaixada, e uma embaixada é o lugar onde você se sente seguro em qualquer nação que você estiver. Se você for viajar para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Alemanha, em qualquer lugar, na embaixada você é protegido e você está sobre o regime, sobre os direitos da sua nação. Nenhum guarda alemão pode te prender na Alemanha se você estiver dentro da embaixada brasileira. Na sua embaixada é como se você estivesse em casa. E a igreja é chamada para ser a representante de Cristo nessa terra. Ela representa Jesus Cristo, ela serve Jesus Cristo, ela ama a Deus, ela ama Jesus Cristo em cada um dos seus movimentos como corpo.
Em cada uma das suas funções, em cada uma das suas atividades, nós nos movemos como igreja para Jesus ser adorado. Jonathan Leeman diz no seu livro Membresia na Igreja Local, 9 marcas da igreja saudável, ele fala assim: a igreja local guarda a boa reputação de Cristo, separando os que professam de forma verdadeira dos que professam falsamente. A igreja local permite que o mundo olhe através das telas do povo de Deus e veja um quadro autêntico da santidade e do amor de Cristo, e não uma falsificação. A igreja local estabelece um percurso com barreiras de proteção e estações de descanso para a longa jornada da vida cristã. A igreja é uma embaixada, e no lugar onde você está inserido, na igreja de Jesus Cristo, que é muito mais do que um ambiente, é um lugar onde você se sente seguro, é um lugar onde você se une com as mesmas pessoas que confessam a mesma fé que você, para declarar que Jesus Cristo é Senhor da tua vida, da tua casa e da tua família e da sua cidade. Nós nos reunimos como irmãos na mesma mesa, comemos do pão e do vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nós nos unimos e somos lavados e remidos pelo mesmo sangue do mesmo Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos do mesmo Pai, e por isso esse lugar, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, se torna um lugar de proteção e de cuidado, onde há barreiras de proteção para que o mundo não adentre dentro dele. Nós nos unimos como igreja para declarar quem Jesus Cristo é. Nós nos unimos como igreja para declarar que nós fomos reconciliados com Deus. Olhe para alguém que está do lado de você, do teu lado, e você vai ver pessoas completamente diferentes de você, e graças a Deus por isso. Você vai ver ao seu redor, eu tenho a visão aqui de cima, eu não consigo ver ninguém igual a ninguém, e esse é o mistério da reconciliação. Deus pegou pessoas de diferentes culturas, de diferentes criações, de diferentes formas de pensar, de agir, e colocou dentro de um mesmo lugar, e nos fez irmãos, nos fez filhos. Vamos ter as nossas diferenças? Sim, porque não somos formados numa série em uma linha de produção. Somos diferentes, temos a nossa identidade, pensamos de forma diferente, mas nos unimos como igreja local para declarar o ministério da reconciliação e para declarar numa comunidade, num lugar, como filhos do mesmo Pai, o que Jesus Cristo representa para nossas vidas e quem Ele é. Nós nos unimos na mesma fé, no mesmo propósito, para declarar que Ele é santo, que Ele é justo e que Ele voltará para buscar a sua noiva. Amém, igreja? Igreja é um lugar onde você deixa as suas pedras de lado. Igreja é um lugar onde você elimina os seus preconceitos, porque muitas vezes nós entramos num lugar e temos nossos preconceitos com as pessoas. Olha, hoje ele pregou de camisa, semana passada ele pregou de camiseta, a música hoje estava alta, o ar-condicionado estava gelado demais, eu não falo com aquela pessoa, eu já tive problema com ela. Muitas vezes nós entramos na igreja assim, como consumidores. Nós estamos consumindo tudo e somos acostumados a ser tão servidos em qualquer lugar que a gente vai, que a gente começa a achar que a igreja é o lugar que nós precisamos ser servidos, e isso perde a essência da embaixada, porque a embaixada é o lugar onde você recebe suprimento, cuidado. A igreja é o lugar onde nós nos fortalecemos em amor e aprendemos a viver em unidade, que é uma das grandes e mais difíceis coisas a se fazer, que é viver em unidade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, servindo uns aos outros, sujeitando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Então a igreja não é um lugar, a embaixada de Deus, que a igreja não é um lugar onde você vem para ter os seus desejos atendidos, ou as suas expectativas atendidas.
A igreja é o encontro dos santos. A igreja é o encontro daqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é o lugar que nós viemos para reverenciar e cultuar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então não será um lugar onde as nossas expectativas serão supridas totalmente. Desculpe, não será. Eu trabalhava no Chibata quando eu tinha 16 anos. Eu fui empacotador lá, no Chibatinha ali do centro, atrás da rodoviária. E certa vez, uma mulher me disse: você pode levar a minha compra até a minha casa? E a compra foi colocada nos caixotes, e eu fui com aquele carrinho de compra, como aquele que leva gás também, com 3 caixas empilhadas, ou 4, quase dava no meu peito. E ela me fez levar a compra na casa dela. Na verdade, o gerente fez eu fazer isso. E eu fui levar a compra na casa dela, que era lá perto do João Feliciano. Você sabe o morro que eu subi, né? Você imagina o morro que é subir do Chibatinha até lá perto do João Feliciano, com 4 caixas de compra no peito. E quando eu cheguei lá, na casa daquela mulher, descarreguei as caixas, eu fiquei cheio de expectativa, porque às vezes eu atravessava a rua e ganhava R$5, às vezes ganhava 2. Eu fiquei cheio de expectativas, pensando que aquela mulher me daria alguma coisa, um bom valor, uma boa gorjeta. E ela sacou uma moeda de R$1 e me deu. O meu chão caiu. Minha vontade era de pegar a moeda e dar uma bicuda, falando: não quero isso. As minhas expectativas foram todas lançadas para o chão. Eu me decepcionei completamente. E é assim que muitas pessoas se sentem dentro da igreja, decepcionadas, feridas, porque não tiveram as suas expectativas supridas. Mas você precisa entender que ninguém, nem eu e nem você, deve a mim nada além do que o amor. Porque a única dívida que nós temos um para com os outros, a Bíblia diz que é o amor. Se nós nos reunimos na embaixada, é porque nós estamos estabelecidos sobre uma pedra angular, sobre o firme fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra de esquina, Jesus. E se estamos estabelecidos na rocha, estamos estabelecidos no amor. E se estamos estabelecidos no amor, ao invés de nós colocarmos todas as nossas expectativas nas outras pessoas, nós vamos aprendê-la a amá-las como Cristo um dia nos amou. Isso nos faz ser igreja. Isso nos faz ser embaixada. E a embaixada se une sobre um estabelecimento, sobre um firmamento, sobre uma rocha, para declarar o que Ele fez por nós. E o que Jesus fez por nós, igreja? Verso de número 21, eu já estou encerrando aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paul Washer certa vez disse: nenhum homem na face da terra, nem por um segundo sequer, conseguiu cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu estou dizendo que foi o Paul Washer que disse isso, porque se fosse o Rodolfo você ia se escandalizar. Paul Washer disse isso, porque o único que cumpriu todas as leis e todos os mandamentos, que foi nascido de mulher, nascido sob a lei e cumpriu a lei, foi Jesus. E por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós olhamos muitas vezes e falamos: ah, Adão, por que você caiu lá no Éden? Se fosse eu, não seria Adão, seria Rodolfo. Se fosse você, não seria o Adão, seria o seu nome escrito lá. Deus tinha um plano redentivo para a humanidade. Esse plano da redenção, Deus
onisciente, já sabia que seria necessário. E Ele mostra isso no Monte Moriá, quando Abraão, o pai da fé, sobe no Monte Moriá numa viagem de 15 dias, coloca o seu filho adolescente chamado Isaque diante da morte para ser sacrificado. Deus diz a Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, sobe até o Monte Moriá e entrega ele como sacrifício. Abraão vai com seus servos e leva ali a Isaque, um machado, um cutelo, coloca sobre um altar, levanta o altar, o coloca sobre o altar. E quando Abraão levanta o machado para sacrificar o seu filho, o Isaque, o seu único filho, o filho da sua velhice, é como se Deus segurasse o seu braço e bradasse do céu: pare, Abraão. Deus preparou para si um cordeiro. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse com Isaque, que foi matar o seu filho em sacrifício, foi o que Deus fez com Jesus na cruz. Era necessário, amados, que o cálice da ira de Deus fosse derramado sobre Cristo. O cálice da ira de Deus, você compreende o que é o cálice da ira de Deus? A justiça de Deus, porque não pode um Deus justo agir de forma enganosa, não se pode um Deus justo agir de forma errada, não se pode um Deus justo agir de forma corrupta. E porque todos pecaram e careciam da glória de Deus, a justiça de Deus veio sobre Jesus, a justiça de Deus veio sobre Cristo, ou seja, todos os pecados da humanidade, desde a queda do Éden até a minha vida e a todos aqueles que vierem a aceitar Jesus, todos esses pecados foram imputados sobre um só homem, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Aquele que não teve acesso ao pecado, que não se contaminou, aquele que foi tentado nas mais difíceis histórias, no mais difíceis momentos, ele não se dobrou. Imagine o nível de tentação que Jesus passou. Imagine os níveis de provas que Jesus passou. E mesmo assim, ele não cedeu à tentação. Ele não cedeu à tentação por amor a mim e a você. Jesus é considerado como maldito ao ir para a cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa palavra que Paulo diz aos Gálatas é a palavra que está em Deuteronômio capítulo 21, 23, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Todas as maldições decorrentes da desobediência de Deuteronômio no capítulo 28, foram imputadas sobre Jesus. Jesus foi considerado maldito, e a ira de Deus repousou sobre ele, o cálice da ira de Deus. Por isso que ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua que está nos céus. Jesus toma do cálice da ira de Deus, e Deus satisfaz a sua justiça em Cristo, a fim de que eu e você fôssemos feito justiça nele. Assim diz o verso 21 de 2 Coríntios 5: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu e você fomos justificados pela fé. Romanos 5:1 diz isso: justificados pois mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
A glória de Deus é a esperança para aqueles que creem. Por isso, amados, como família de Deus, a Bíblia fala que nós não somos mais peregrinos nessa terra, ao ponto de estarmos perdidos, mas a Bíblia nos chama de concidadão dos santos, família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu e você fomos anexados, adotados à família de um Deus Pai, e fomos edificados sobre esse fundamento. E eu e você, amados, pela graça de Deus, fomos alcançados para proclamar o ministério da reconciliação. Deus tem em mim incomodado de olhar para pessoas que eu tive a oportunidade de falar do ministério da reconciliação e não falei. Essa semana estava na academia do meu prédio, e eu vi um rapaz, e o Espírito Santo falou para mim: fala com ele. E eu falei: Senhor, me dá um sinal, se ficar só eu e ele aqui na academia, eu falo. E de repente todo mundo saiu da academia, só ficou eu e ele. E eu, por falta de coragem, não fui até ele, mesmo sabendo que Deus disse para eu fazer isso. Só que a coragem que eu não tive, Deus deu para ele, porque enquanto ele estava na academia, Deus disse para ele: fale com aquele rapaz. E quando eu estava saindo pela porta da academia, ele me chama: opa, eu posso falar com você? E ao falar com ele, pude estender a minha mão, a minha oração, por um momento difícil que ele está passando na sua vida. Quantas vezes eu e você temos a oportunidade de falar do ministério da reconciliação, mas temos vergonha, temos medo, ou nos falta coragem? Que Deus nos dê, a igreja, ousadia. Que Deus nos dê ousadia para sermos esses embaixadores que não vão se preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer dele. Mas o embaixador tem uma missão, que é representar o seu rei nessa terra. Que nós sejamos esses embaixadores, amém, igreja? Eu sei que tem alguém na sua casa e na tua família, na sua vizinhança, que ainda não conhece o ministério da reconciliação. Poxa, esse pregador americano foi alcançado por um jovem no seu quarto de faculdade, no seu quarto ali de moradores que estavam ali estudando na faculdade. Certa vez um jovem acordou de madrugada e disse para Paul Washer: eu preciso te dizer algo. Isso era 4 e pouco da manhã. Ele relata no seu testemunho, e ele vai e bate na porta do quarto e diz assim: Deus mandou te dizer que você é um miserável. Ele não entendeu nada sobre aquilo, mas ele se lembrou que a mãe dele tinha colocado uma Bíblia na sua mochila, como eu relatei no começo dos recados. E ao acessar aquela Bíblia que a sua mãe tinha colocado na sua mochila, ele encontrou Jesus Cristo, encontrou o ministério da reconciliação. Tudo que você precisa falar é falar de Jesus. A obra da conversão e da transformação é o Espírito Santo que faz. Você só precisa ser esse embaixador, o luzeiro de Deus nessa terra. Deus me trouxe à memória, ao ouvir e meditar sobre essa palavra, quantas oportunidades eu perdi. Quantas pessoas passaram pela minha vida, e não estou dizendo dentro da igreja, estou falando fora. Quantas pessoas passaram pela minha vida e eu tive a oportunidade de dizer a elas que existe um Deus que reconcilia todas as coisas, que traz restauração sobre todas as coisas por intermédio de Jesus. E eu falhei.
E Deus sabe que eu falharia. E por isso, amados, nós somos pecadores, falhos, errantes, e necessitamos de um Salvador. Necessitamos de alguém que governe as nossas vidas, porque nós por nós mesmos estamos perdidos. Hoje eu fui colocar os meus filhos para dormir, e no momento que eu fui colocar meu filho, eu disse para ele assim: você tem que deitar logo para você ir para a cama, tem que deitar logo porque você tem que ir para a igreja à tarde, à noite, tira um cochilo à tarde, nós temos esse costume em casa. E ele não queria dormir, de repente ele começou a gritar: eu não quero! E aí eu falei para minha esposa assim, para a pastora, eu falei: tá vendo ali, ó, a imagem do Adão na nossa frente, a natureza caída de um homem. Eu falei assim: olha aí como é a natureza do homem caído, que grita, que esbraveja, que tem fome e sede de justiça humana. Amados, nós somos maus, nós queremos sangue. As pessoas querem sangue nas redes sociais, os seus dedos escorrem sangue nas suas telas. Nós queremos justiça, nós queremos a ira de Deus para os outros, para nós queremos misericórdia. E por isso só sabe que o que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Nós somos maus, e por isso não há nada de bom em nós. Por isso não se ache mais santo do que os outros. Por isso não pense que o seu nível de santificação pode fazer algo por você, porque Cristo fez por você o que você não teve capacidade de fazer, que foi se entregar na cruz e trazer vida onde havia morte. Por isso aquele que está de pé, vigie-se para que não caia. A nossa natureza humana, carnal, nos leva para longe, para a distância, para um lugar distante, completamente distante de Deus. Por isso o nosso lugar de embaixador não é de juiz. O juiz supremo é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos representantes dele nessa terra. Não entre nesse lugar de juiz, não entre nesse território perigoso que você acha ou pensa que já tem a capacidade de julgar todas as coisas, porque você tem um nível teológico e bíblico maior do que teu pastor, ou maior do que muitas pessoas que pregam neste altar, ou porque maior do que muitas pessoas que andam ao redor dessa cidade de Jacareí. Porque se você subir ao Monte Everest, sabendo e pensando que sabe do Evangelho, quando você chegar no Monte Everest, com seu nível de conhecimento teológico, é como se você alcançasse a orla da veste de Cristo, a orla da veste de Jesus, a orla de Cristo, a orla do Evangelho. É como se você subisse o mais profundo, o mais alto monte a fim do conhecimento, e quando você chega lá, você entende que você só chegou na orla da veste, você só chegou na ponta da roupa, você não chegou no nível de profundidade, porque nós conhecemos como um espelho, nós conhecemos em parte, e em parte profetizamos, e quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Nós falamos de escatologia, de isso ou daquilo, mas nós só saberemos quando Cristo voltar o que realmente acontecerá quando Ele vier, amém, igreja? Então, por mais que eu tenha um nível bíblico, teológico, por mais que eu saiba, tenha lido não sei quantos livros durante o meu ano, por mais que eu tenha me aprofundado, por mais que eu tenha feito isso ou aquilo, isso não me dá o direito de me assentar num trono de juiz, porque os insondáveis pensamentos do Senhor não podem ser discernidos humanamente. O Deus de graça e misericórdia deveria ter matado Abraão quando mentiu que Sara não era sua esposa.
O Deus de graça e misericórdia deveria ter matado Davi quando traiu a sua esposa e se deitou com Batseba. O Deus de graça e misericórdia não o julgou, nem conforme a sua própria lei, porque nós não entendemos a sua misericórdia no nível de profundidade que ela é. A Bíblia fala que aquele que adulterava tinha que ser apedrejado até a morte. E por que Deus não matou Davi quando ele adulterou? Graça, graça, graça e graça. A graça opera no Antigo Testamento, assim como nós vivemos na era da graça, mas a graça opera desde o Antigo Testamento. Então, você que pensava que Deus era somente um juiz no Antigo Testamento e agora Ele é um pai no Novo, você estava enganado. Deus sempre foi um pai no Antigo e no Novo Testamento, e por isso que Ele diz em Isaías que Ele gostaria de colocar os seus filhos, o seu povo debaixo de tuas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Deus sempre quis a reconciliação, Deus sempre quis a restauração. E o juízo será apenas para aqueles que não creem no seu nome. Nós, como embaixadores, devemos nos levantar para proclamar o ministério da reconciliação que nos está proposto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Aquele que morreu na cruz do Calvário